Crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de história. E o tema da aula de hoje é sobre a Proclamação da República. Atualmente, o Brasil é uma república, ou seja, tem uma forma de governo no qual o chefe de Estado é eleito pela população por voto direto e exerce um mandato por tempo determinado. Mas nem sempre foi assim. No passado, o Estado brasileiro já foi uma monarquia. Monarquia foi o sistema de governo que vigorou no Brasil entre os anos de 1822 e 1889, quando o poder estava centralizado nas mãos do imperador. A mudança de regime político de monarquia para república aconteceu quando parte da sociedade brasileira, insatisfeita com essa forma de governo, depôs Dom Pedro I. Depor é tirar alguém do cargo. As ideias republicanas. Durante a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, ocorrida no reinado de Dom Pedro II, muitos brasileiros, principalmente os militares, entraram em contato com ideias republicanas por meio de intelectuais e dos órgãos de imprensa, que pregavam a separação entre a Igreja e Estado e a eleição democrática de representantes políticos. Essas ideias passaram a ser divulgadas e aceitas por parte da população, de modo que, em 1870, ano em que terminou a guerra, foi criado no Rio de Janeiro o primeiro partido político republicano. Na sequência, outros partidos foram fundados e surgiram jornais com os mesmos ideais. Assim, as ideias republicanas se espalharam cada vez mais pelo país. Com a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, o Exército passou a solicitar maior participação da política do país. Além dos militares, outros setores da sociedade estavam insatisfeitos com a monarquia, como a Igreja Católica e os fazendeiros. Principais insatisfações dos grupos sociais. Igreja Católica. Desde 1824, a Igreja Católica considerava que tinha pouca autonomia, porque o imperador exercia grande poder sobre ela. Cabia a ele escolher e nomear os bispos e até mesmo autorizar ou não que uma ordem papal fosse aplicada no país. Fazendeiros. Desde a abolição da escravatura em 1888, muitos fazendeiros de café estavam insatisfeitos com Dom Pedro II, pois se sentiam prejudicados financeiramente e queriam indenização em troca da libertação dos escravos. Militares. Os militares desejavam maior participação na política, mas o exército não era privilegiado pelo imperador, o que gerou grande insatisfação nos oficiais de altas patentes. O ato da proclamação. Dom Pedro II, ao perceber a crescente oposição, propôs reformas políticas que se aproximavam de ideias republicanas, como liberdade religiosa, autonomia para as províncias e mandatos limitados no Senado. Essas reformas, no entanto, tinham o objetivo de preservar a monarquia e precisavam ser submetidas aos deputados. Impacientes e ansiosos por mudanças, os militares, com o apoio dos fazendeiros de café, decidiram se adiantar e aplicaram um golpe de Estado. Golpe de Estado é a derrubada ilegal de um governo legítimo. Os golpes de Estado podem ser violentos ou não,
e correspondem aos interesses da maioria da população ou de uma minoria. Na manhã de 15 de novembro de 1889, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, à frente de um grupo de militares, marchou rumo ao Palácio do Governo, prendeu os funcionários do Gabinete Imperial e declarou o fim do regime monárquico no Brasil, dando início à República. Após a proclamação da República, sob o comando do Marechal Deodoro, formou-se um governo provisório e ficou definido que Deodoro governaria por 2 anos, período em que seria elaborada uma nova Constituição. Uma das primeiras decisões do governo foi comunicar a Dom Pedro II e à família real que deveriam deixar o país. Este foi o recadinho de hoje sobre a proclamação da República. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.